Olá, galerinha. Vamos aqui resolver, então, a letra B, certo? A segunda questão. A gente já fez a primeira, letra A e B, e vamos para a segunda letra A, né? Agora vamos para a segunda letra B. Não se desespere, que vai dar certo, tá? Então, bora aqui, ó. Marque o ponto cujas coordenadas esféricas são dadas. Aí, a seguir, encontre as coordenadas retangulares do ponto. Vou inverter, como sempre, né? Vou fazer primeiro encontrar as coordenadas, depois a gente marca o ponto aqui no plano, tá? Então, bora lá. A gente sabe aqui, ó, já tá a segunda questão aqui e já tá o ponto, né? Então, o nosso ρ, aqui, o nosso ρ é 4. O nosso θ é menos π sobre 4, certo? E π sobre 4, só para lembrar, né, que a gente vai precisar, e mensagem, gente, essas mensagens são horríveis, é igual a 45 graus, tá? E agora o nosso φ é π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, não é isso? Acho que é. Então, bora. É 60 graus. E o negócio interessante é que eu coloquei esse π sobre 4 igual a 45 graus porque a gente vai precisar do seno e cosseno. Mas não se desespere que para entender o sinal, eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona, tá bom? Então, bora lá. Vamos descobrir agora quem é o x. Tá? O x, ele vai ter o seguinte formato, ó. X vai ser igual a ρ, seno de φ, cosseno de θ. Quem é ρ? É 4. Aí, seno de φ, vamos colocar seno de φ. Quem é φ? É 60 graus. Ou π sobre 3. Vamos colocar π sobre 3, já que a questão dá assim, né? Então, π sobre 3. E aí, cosseno, certo? Cosseno de θ. Quem é θ? Lembrando que ela tem um menos, tá? Menos π sobre 4. Pronto. Aí, vamos só substituir agora. Então, vai ficar 4 vezes aí o seno de 60 graus, que é o seno de π sobre 3, é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de menos π sobre 4. Aí, nós vamos ter que desenhar aqui o círculo trigonométrico, certo? Vamos fazer aqui só para me explicar para vocês. Adoro essa função que ele torna as minhas linhas retas, tipo, retas de fato, ó. E os meus círculos em círculos, ó. Então, bora lá. Nesse eixo, eu tenho cosseno e nesse eixo aqui eu tenho seno. A gente sabe que se for no sentido anti-horário, ou seja, se for nesse sentido aqui, ó, a gente tem os ângulos positivos, né? Exemplo, se eu vier nesse sentido, eu tenho 45 e assim vai, até chegar em 360, né? De 0 até 360. Se eu for no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário, eu tenho os ângulos de forma, digamos, negativa, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, que seria o 0, e vir aqui para baixo, eu vou ter os ângulos, só que agora de forma negativa. E é justamente isso que nós vamos fazer, ó, o menos π sobre 4. O 45 graus, digamos que ele esteja bem aqui, ó, aqui é 45 graus. Então, o menos 45 é só pegar no sentido horário. Tá? Então, se eu pegar no sentido horário, ou seja, assim, eu vou conseguir fazer o mesmo ângulo, só que dessa vez negativo. Então, aqui é como se fosse menos 45 graus, entendeu? Então, o menos 45 graus, ele vai estar aqui. E aí, vamos analisar o sinal do cosseno. O cosseno, ele vai ser positivo ou negativo? Bom, no primeiro quadrante, que eu vou chamar de primeiro um Q, tá? O cosseno é o quê? O cosseno é positivo. Observa aqui, ó, que nesse lado é positivo, nesse é negativo. Aí o seno para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, observe que no primeiro quadrante e no quarto quadrante, que é esse aqui de baixo, ó, vou colocar aqui, ó, terceiro, segundo quadrante, terceiro quadrante. No quarto quadrante e no primeiro quadrante, o cosseno de 45 e menos 45 é positivo. Então, basta eu colocar o cosseno de 45 aqui, ó. Qual o cosseno de 45? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? E positivo, tá? Porque eu coloquei, ó, fiz aqui o ângulo de menos 45, que é só você girar no sentido horário, certo? E percebi que pelo círculo trigonométrico, o cosseno no quarto quadrante, que é onde vai ficar o menos 45, vai ser positivo. Então, agora, basta a gente multiplicar, ó. tá? Eu posso cancelar esse 4 com esses dois, né? Porque vai ficar 2 vezes 2 dá 4. E 4 dividido para 4 dá 1. Aí vai ficar aqui só raiz de 3 vezes raiz de 2.
Aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Raiz de 3 vezes 2. Uma propriedadezinha da radiciação, né? Então, vai ter aqui, ó, raiz de 6. O nosso x é raiz de 6. Aí, agora, eu não vou apagar isso aqui, não. Eu vou só colocar aqui no cantinho. Porque a gente ainda vai precisar, eu acho. Então, vamos deixar aqui. Agora, vamos fazer quem? Vamos fazer o y, né? O y, como é? É rho, seno de φ, seno de θ. Quem é rho? 4. Aí, seno de φ. Quem é φ? É 60 graus, ou seja, π sobre 3. E seno de θ, ou seja, seno de... Aí, o θ, menos π sobre 4. É como se fosse menos 45 graus, né? Então, bora cá. Aí, o seno de π sobre 3, a gente já viu que é raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos analisar aqui o seno de menos π sobre 4, tá? Vamos pegar aqui nosso desenhozinho de novo. Ó, vou torná-lo maior aqui e ver com uma seta bem aqui, minha gente. Eu queria só esse aqui. Deu certo. Vou aumentar mais um pouquinho pra gente conseguir entender. Pronto. Aí vamos analisar o sinal, tá certo? Como o seno de... É a mesma coisa. Agora, em vez de analisar o sinal do cosseno, a gente vai analisar o sinal do seno. Ó, por exemplo, o 45 graus positivo, o seno vai ser positivo. Porque observe que tá aqui, ó, subindo, ó. Vai estar bem aqui. Porém, o menos 45, ou seja, o ângulo no sentido horário... Quando eu faço 45 no sentido horário, o seno vai ser o quê? Negativo. Então, eu vou ter alguma coisa menos. Pronto. Como eu já sei que é negativo, agora basta eu fazer o seno de 45. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, agora eu já tenho aqui, certo? Agora é só multiplicar. Mesma coisa. Vai ficar aqui, ó, 4. Vai cancelar com esses dois aqui, ó. Quando eu multiplicar, vai ficar 4 dividido para 4, que vai dar 1, tá? E raiz de 3, que multiplica menos raiz de 2. Aí, vamos ter a mesma coisa do x, só que agora com sinal negativo, ó. Então, vamos ter aqui que o y é igual a menos raiz de 6. Então, resolvido aqui nossa coordenada y. Entenderam esse negócio do sinal? Procurem aí na internet que vocês têm muito conteúdo sobre isso, mas é interessante que numa questão dessa, ajuda. No sentido anti-horário, os ângulos são positivos, no sentido horário, os ângulos são negativos, né? Então, agora, basta saber agora o z, né? Vamos pegar aqui o z. O z é rho cosseno de φ, certo? Então, aqui a gente vai ter 4 que multiplica o cosseno. Quem é φ, minha gente? Φ é π sobre 3, ou seja, o cosseno de 60. Então, o rho vai ser 4 vezes, aí o cosseno de 60 é 1/2, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 4 dividido para 2, né, quando eu multiplico, isso aqui é igual a 2. Então, o nosso z é igual a 2. Aqui estão as nossas coordenadas retangulares. Então, eu vou colocar aqui a resposta, ó. Resposta. Aí, ó, quem é o nosso x? Nossa coordenada x vai ser raiz de 6. Nossa coordenada y vai ser menos raiz de 6. E nossa coordenada z vai ser 2. Basta agora colocarmos o ponto ali no plano. Eu tenho aqui o z, certo? O y e o x. Aí, vamos dar uma analisada aqui, ó. Lembra do negócio do sentido horário e anti-horário? Então, vamos colocar primeiro o θ. O θ é o ângulo formado no plano XY. Só que observe, como ele está negativo, eu tenho que ir no sentido horário. Então, eu tenho que girar nesse sentido aqui, ó. Tá certo? Então, o ângulo, ele vai ficar aqui, ó. Entendeu? Até prolongar aqui essa reta pra gente entender melhor. Pronto. Ó, então, como o ângulo é negativo, eu tenho que girar ele no sentido horário, tá? E no sentido horário é esse aqui, ó. Então, o nosso ângulo menos π sobre 4 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Menos π sobre 4, que é o nosso ângulo θ, tá? Vou
colocar θ é igual a menos π sobre 4, que é o ângulo formado no plano x e y, igual tá aqui, ó, certo? Se ele estiver no sentido anti-horário, ele ia ser positivo, certo? Mas ele tá no sentido horário. E aí, a gente tem o quê? O nosso ângulo é φ, né? Φ é 60 graus, então 60 graus vai ser mais ou menos por aqui, ó. Observe que no sentido anti-horário, tá? Porque ele é positivo, ó. Anti-horário. Opa. Anti-horário, tá? No sentido positivo. E horário no sentido negativo. Da mesmo jeito, se for assim, é que tipo, é como se tivesse um relógio, no plano Z é como se tivesse um relógio em pé. No plano XY é como se tivesse um relógio deitado. Mas tentem visualizar essa condição, tá bom? Pronto. Aí agora, basta a gente traçar o raio. O raio ali é 2, é 4 na verdade, né? O raio ali tá dando 4. O rho, né? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. E aqui vai ficar o ponto, tá? E vai estar uma projeçãozinha bem aqui, ó. Aqui vai ser o nosso ângulo. Tá feio, mas é isso. Então, aqui vai ser o ponto 4, certo? Menos π sobre 4 e π sobre 3, nas coordenadas esféricas, tá? Então é isso, meu povo. Bons estudos, um cheirinho, queijo, até a próxima. Fui!